Olá amigos, você está no canal O Fim Chegou, um canal dedicado a dar notícias referente às profecias, preparação para a crise final e decreto dominical. Vamos orar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nos ajude a compreender os eventos que se seguem, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vemos que a última visita de Estado do Papa Francisco, ele veio a falecer hoje, nessa manhã. Ontem, domingo de Páscoa, ele tem a última visita de Estado. Devido ao confronto com Francisco referente aos deportados, né, ele era contra a medida de deportação em massa lá nos Estados Unidos efetuada por Trump. Devido a esse choque com Francisco, Trump não foi pessoalmente ver Francisco, mas ele enviou o seu vice-presidente, o J.D. Vance. Pray for you every day. Bless you. So good to see you. Aqui nós vemos a última visita, ou seja, a última visita de Estado que o Papa teve foi justamente com os Estados Unidos. Vamos, quem sabe um pouco inglês pode estar traduzindo aí, tá ok? O que eles conversaram. Aí logo em seguida nós vamos para algumas informações referente à influência de Trump no novo conclave. Good morning. How are you? Fine, yourself? Yeah, thank you. Not been feeling great, but it's good to see you in better health. Buona Pasqua. Grazie Santo Padre. Thank you. These are for your children. Okay, thank you. These are the gifts. These are also gifts for you. Thank you. It's Beautiful. Vatican tie, and then the rosaries for your wife. So white for your children, and the red one is for. Thank you very much for your visit. Of course. And thank you for seeing me. Pray for you every day. Bless you. Io prego per lei ogni giorno, che Dio la benedica. Grazie Santo Padre. Happy Easter. Então, queridos, essa aqui foi a última visita de Estado do Papa Francisco, antes dele falecer, com os Estados Unidos da América. Devido, como eu disse, a esse choque de ideias, o Papa Francisco era visto como um Papa mais progressista, né, com as causas progressistas. Trump, sendo um presidente mais conservador, ele tinha choque com o Francisco. Porém, J.D. Vance, como vocês podem ver aí, o vice-presidente, ele é católico, tá ok? Ele foi convertido ao catolicismo, era ateu e foi convertido ao catolicismo. Existe uma fonte aqui, eu gostaria de abordar essa fonte, que diz o seguinte, isso está no site Pensar Piauí, religião, vou colocar aqui, vamos analisar, tá ok? O que diz essa fonte aqui. Agora, Trump quer o Vaticano depois de México, Canadá e Groenlândia. Nós sabemos aí que Trump ele está com uma política expansiva, né, referente ao México, que ele quer acabar com os cartéis de droga lá do México, invadindo seu território. Também fala sobre a Groenlândia, no sentido das terras raras, né, que os Estados Unidos precisam para fazer armas. Porém, do Vaticano, tem uma notícia aqui interessante. Deixa eu ver se eu consigo tirar a publicação aqui. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: Trump atua para emplacar nome de extrema-direita para substituir Papa Francisco. Isso foi postado no sábado, 8 de março de 2025. Aqui está dizendo que Trump ele quer influenciar o novo conclave. Donald Trump quer emplacar o sucessor do Papa Francisco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a articular uma estratégia para influenciar o processo de sucessão do Papa Francisco, caso o pontífice seja forçado a renunciar ou não resista a seus problemas de saúde. O objetivo, de acordo com interlocutores da Casa Branca, é garantir que o próximo líder da Igreja Católica esteja mais alinhado à agenda ultraconservadora do governo americano. Pensar Piauí é um site aqui, aparentemente é independente, né, de religião.
Ele está dizendo aqui que o Trump, né, busca articular um novo conclave para que seja eleito um papa conservador, assim como com os ideais americanos. Aqui diz aqui, a operação ganhou força quando o Trump escolheu Brian Burt como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. Um anúncio considerado por setores do Vaticano como uma declaração de guerra ao pontificado de Francisco. Brian é um católico devoto, pai de 9 filhos e presidente da Catholic Vote. Ele representou bem durante a última eleição, disse Trump, enfatizando o papel de Burke na conquista do voto católico. Então perceba que esse Burke aqui, ele influenciou o voto católico para que Trump ganhasse a eleição. E aqui o site está dizendo que o Trump busca sim articular um novo conclave. Não sabemos como ele vai fazer isso, né? Ou se vai dar certo esse plano dele de influenciar o conclave, porque é uma organização extremamente fechada. Ou ele vai ter alguns mandatários dele lá dentro, eu não sei, né? Isso aqui está em suspense. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a possibilidade. Se Trump consegue um cardeal da sua alçada, indicado por ele, para ser o novo Papa, o que isso pode acontecer com a profecia referente ao decreto dominical? Vemos aqui, meus irmãos, que antes de Trump ser eleito, esse jornal aqui, ele é um jornal do Tennessee, dos Estados Unidos. Foi feita uma matéria por Angela Latton, Nashville, Tennessee, no dia 5 de agosto de 2024. E aqui, nessa matéria desse jornal, eles falam sobre o projeto 2025, né, que vocês já estão cansados de ouvir ou ler, né, principalmente quem acompanha o canal aqui. Aqui diz o seguinte: por dentro do projeto 2025, como o expansivo manual conservador pode impactar a liberdade religiosa. Você percebe que o site já estava falando sobre liberdade religiosa antes de Trump assumir. Ou seja, se o site lá que nós acabamos de ver, o site anterior, fala que Trump quer alinhar um novo Papa à agenda conservadora dos Estados Unidos, justamente é um Papa que apoie o projeto 2025. Eu vou pular aqui a parte que mais importante para nós, porque assim, alguns têm uma certa preocupação, dizendo o projeto 2025, ele é uma teoria, ele é como é que eu posso dizer? Ele é um documento sem relevância para o tempo que nós estamos vivendo. Então esse jornal aqui, ele consultou vários representantes religiosos, né, e inclusive também consultou um representante da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui a parte sobre que é consultada, né? Aqui, ó. Aqui ela fala da página, ela expõe a página 589 do projeto 2025, que fala que Jonathan Berry quer apelar ao Congresso para colocar o descanso, né, dominical. Aqui fala sobre a posição, né, que muitas igrejas tiveram sobre isso. Eu achei interessante a posição da Igreja Adventista lá nos Estados Unidos. Essa posição ela foi colocada ali em agosto de 2024. Aqui diz aqui, ó, vários grupos levantando preocupação sobre o projeto 2025 e a cláusula de estabelecimento da primeira emenda. Sabemos que a primeira emenda da Constituição americana diz que não pode ter preferência para nenhuma religião, seja católica, seja espírita, seja evangélica, nenhuma. E o governo tem que estar fora da religião. Então, essa matéria aqui é justamente para dizer que o projeto 2025 ele está quebrando a primeira emenda, está derrubando a liberdade religiosa nos Estados Unidos. Trump assumiu, né, desde essa matéria aqui, já muitas coisas do projeto 2025 é cumprida, como a questão da imigração, a questão da unidade de gênero, que ele disse
que só vai existir 2 gêneros, né? Que vai ser só macho e fêmea. Tudo isso aí está no projeto 2025. Porém, aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui foi consultado um representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia lá nos Estados Unidos. Diz aqui, ó. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que observa o sábado como seu dia de descanso, há muito tempo defende a liberdade religiosa, inclusive para comunidades religiosas minoritárias. A igreja tem 21 milhões de membros em todo o mundo, incluindo 1 milhão na América do Norte. Ou seja, esse jornal aqui consultou um representante da Igreja Adventista. Vamos ver qual que é a posição lá da divisão norte-americana sobre o projeto 2025. Aqui, como está entre aspas, é uma fala, né? Diz assim: a proposta do descanso sabático do projeto 2025 levanta uma série de questões para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo a mais flagrante a de que levanta sérias preocupações com a cláusula de estabelecimento, disse Melissa Wright, diretora associada de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Divisão Norte-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em um comunicado. Abre aspas, fala dela. A questão fundamental é que o Congresso não deve estar envolvido em legislar para incentivar a observância religiosa. Wright diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma longa história de defesa em forte separação entre Igreja e Estado. Você percebe aqui que o projeto 2025, de acordo com o jornal aqui, ele preocupa sim a divisão norte-americana, adventista. Preocupa, porque o projeto quer derrubar a primeira emenda. Olha que coisa interessante. O cara que escreveu a página 589 para estimular um congresso, um descanso comunitário, ele foi indicado por Trump agora como chefe do Departamento do Trabalho. Só que o nome dele ainda está sendo analisado, não passou ainda. A pergunta é: se nas palavras da Melissa Wright, que é representante da divisão, da divisão norte-americana dos Estados Unidos, da Igreja Adventista, está preocupada com o projeto 2025, por que nós, adventistas aqui do Brasil, não estaríamos preocupados? Aí muitos falam assim: não, é porque tem um tom de alarmismo e tal. Mas espera aí, se tem a fonte aqui, que a igreja lá, os representantes de liberdade religiosa lá nos Estados Unidos, da Igreja Adventista, estão preocupados com o projeto 2025, por que eu também não estaria preocupado aqui, se eu estou estudando as profecias? Entendeu? Então a lógica é o seguinte: é buscar o equilíbrio. Claro, não dizer que o decreto dominical já saiu, que esse ano vai sair, ou não. O que a gente pode fazer é ser prudente. De acordo com Mateus capítulo 25, lá fala das virgens, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, elas estão por dentro dos sinais que está se aproximando o noivo ou o esposo, e nós temos que nos encaixar como as prudentes, meus irmãos. Embora não saibamos se Deus vai permitir que esse projeto ele seja levado avante nos Estados Unidos, não sabemos se Deus vai soltar os ventos, ou vai segurar os ventos, ou vai permitir que tudo aconteça. Isso nós não sabemos, mas devemos estar com nossas anteninhas ligadas, estar esperto, estudando as profecias, nos santificando, buscando o batismo do Espírito Santo, buscar ser fiel a Deus em tudo, todos os aspectos da nossa vida. Ser fiel a Deus nos dízimos, ser fiel a Deus nas ofertas, ser fiel a Deus na alimentação, ser fiel a Deus na busca diária, no estudo da lição da escola sabatina. Entendeu, meus irmãos? A lição da escola sabatina, vou abrir um parênteses aqui, ela está justamente sendo guiada por Deus. Esse trimestre nós estamos estudando justamente como interpretar as profecias, como conhecer as profecias. A nossa igreja é uma igreja profética, irmãos. Então, nós não podemos desprezar isso aqui. Se a senhora Melissa Wright, a representante da divisão norte-americana da Igreja Adventista sobre a liberdade religiosa, ela está preocupada com o avanço do projeto 2025, e por que nós aqui no Brasil vamos fechar os nossos olhos? Creia, meus queridos, que mesmo não saibamos se tudo isso vai avançar, também a gente não sabe
se o Papa eleito agora, o novo Papa, ele vai estar alinhado com o governo conservador de Donald Trump, também não sabemos. Podemos, pelo menos, estar de olho com as nossas lâmpadas acesas e nos santificando, porque é nesse período do decreto dominical que Deus vai derramar o seu Santo Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos guarde para esse evento. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha dessa mensagem. Deus abençoe a todos.